Mas nós, quando vamos aprender algo, nós temos que tirar os preconceitos que nós temos das palavras. Uma das palavras bastante estranhas é o sacerdote, ou sacerdócio. Quando você pensa nessa palavra, o que você lembra? Padre, não é verdade? Vamos falar do sacerdote, bispo, vamos falar de uma autoridade religiosa. Então você tem que quebrar isso, tirar isso da sua mente. Outra palavra que nós confundimos muito, nós temos um preconceito quando fala profeta. Ele é profeta de Deus. Então essa pessoa parece que traz revelações de Deus para a nossa vida. Não é só isso. Quando fala em libertação, a pessoa já treme, né? Meu Deus do céu, libertação. Você vai passar por libertação. Mas libertação é uma coisa boa. Mas nós, com o nosso preconceito, nós vamos construindo ideias erradas do que é a palavra de Deus. Lula é coisa boa ou coisa ruim? Não, lula é aquele bichinho do mar lá, que é uma delícia na paeja. Não tem nada a ver. Então desconstrua o conceito que você tem de sacerdote. Sacerdote não é aquele do Velho Testamento, embora na Bíblia fale sobre ele, que pegava os animais. Quando você cometia um pecado, você tinha que levar o seu animal, sua ovelha, o seu carneiro, o seu pombo, de acordo com os seus bens, levar ao sacerdote e falar: eu pequei nisso, nisso, nisso. O animal era sacrificado, era queimado no altar, e a partir de então o sacerdote declarava: está perdoado o seu pecado. Esse era o do Velho Testamento. Mas a Bíblia diz que a lei, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Amém? Então nós estamos num novo tempo agora, um tempo da liberdade, que não precisamos cumprir rituais da lei. Nós vivemos na liberdade, como nós cantamos. Mas mesmo assim nós temos o sacerdócio no Novo Testamento, como nós lemos nesse texto. E nós somos a geração sacerdotal que Deus escolheu. Amém? Era para ser a nação de Israel. Era para ser a nação judaica, os sacerdotes. Se eles assumissem esse papel, nós não seríamos nada. Mas é como no sorteio, né, de Tupperware que o Joedir faz lá no Glória, né? Você compra a rifa e aí depois sai o sorteio, mas quem o sorteado não chegou, não apareceu. Aí você fica torcendo para sair o seu número, né? Perdi a primeira, mas pode ser que saia a segunda. O Joedir não faz mais isso, né? Estou blasfemando, desculpa aí, Joedir. Mas teve uma vez que ele fez a rifa do Tupperware e vários irmãos compraram o número. Mas aí vamos supor que não caiu o número primeiro. Aí você fica aguardando o seu e de repente sai o seu número e você ganha o conjunto de Tupperware. Que maravilha! O primeiro não aceitou, não estava, aí vem para você. Nós somos eleitos por Deus para sermos essa nação na terra. Aleluia, você não tem ideia do que isso representa, mas é grandioso, é poderoso. Nós somos escolhidos por Deus para sermos a geração eleita, o sacerdócio real na terra. Amém? O propósito pertencia à nação de Israel, mas nós herdamos isso. Se a nação de Israel tivesse recebido, nós não seríamos nada. É como se você tivesse ganhado, mas nem concorreu, nem colocou o seu número lá. Aleluia! É o favor de Deus sobre nossas vidas, eu creio nisso. E muitos cristãos, quando chegam na igreja, eles pensam assim: mas ser cristão é bom. Ser cristão é ótimo, é maravilhoso, a gente participa da família de Cristo, mas ser servo eu não quero ser. Ser sacerdote, ser servo, aquele que representa Deus na terra, eu não quero ser. Não tem como separar. Não existe dois chamados para você. Se você foi chamado para ser cristão, você foi chamado para ser servo. Servo é outra palavra que você tem que tirar o conceito dela. Quando a gente fala, vai ser um servo, vai ser um serviçal. Ele vai servir, coitado, né? Vai sofrer. Mas no reino de Deus, você lidera pelo serviço. Você é um líder porque
serve. Amém? Quando fala liderança no mundo, é aquele que manda e os outros fazem. Na igreja é diferente, é aquele que serve. Aleluia. Então, isso mudou. Isso está para a igreja de Cristo agora. Isso está para nós. O favor do Pai está para nós. Não existe outro chamado diferente. Pastor tão lindo. Os levitas aqui na frente. Os irmãos cuidando do estacionamento. Fazendo com excelência o pessoal da mídia. Fazendo com excelência a obra de Deus. Já tem bastante. Não precisamos mais de sacerdotes. Não precisamos mais de pessoas dentro da igreja que queiram ser servos. Já tem bastante. Errado. Se Jesus olhou para a multidão e viu que haviam pobres e desgarrados como ovelhas que não têm, ele virou para os discípulos e falou assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Pastor, você quer mais trabalhadores? Quero, porque se Jesus queria, Jesus via urgência, Jesus via necessidade, nós temos que ver também. Nós temos que enxergar o que Cristo está vendo. E você foi sim chamado para ser um sacerdócio real na terra. Exercer o domínio de Deus na terra. Você tem a imagem e você tem o domínio. Diga domínio. Imagem gera domínio. Se você se parece com Cristo, você se torna um príncipe e uma princesa de Deus na terra. Eu lembro de um filme novo que eu assisti esses tempos, Um Príncipe em Nova York, com Ed Murphy. Quem assistiu esse filme? Recente. Mês passado, 1987, o ano que começou essa igreja. Quem que era o Ed Murphy? O Ed Murphy era um príncipe, filho de um rei muito rico da África, que foi para Estados Unidos, para a América, para buscar uma esposa para ele. E lá ele se mistura para se socializar, ele começa a fazer coisas comuns do povo e começou a trabalhar numa rede de fast food, tipo McDonald's assim. Mas ele era um príncipe rico. Mas ele queria se misturar com o povo. Mas não dava para disfarçar, ele ficava rindo o tempo todo, varrendo o chão, dando risada. Chegou um ladrão para assaltar, ele usou as artes marciais que ele conhecia, detonou o ladrão, que era o Samuel Jackson, naquela época já existia. Ou seja, ele tinha a característica de príncipe, mesmo estando naquele ambiente, mesmo sem as roupas, mesmo sem toda coisa que a gente visualiza, né, de um príncipe, na gente da riqueza, ele se comportava como um príncipe. Assim é você, onde você está, não importa a sua profissão, não importa a sua idade, não importa o que você faz, se você é dona de casa, se você trabalha fora, não importa a sua profissão, você foi chamado para ser um ministro de Deus, um sacerdote na terra, para exercer essa autoridade, manifestar a presença de Deus onde você está, amém? Quem é o sacerdote? Cristo, ele deu um exemplo disso. Quando ele, lá em Lucas 4, 18 e 19, ele abriu o livro de Isaías e disse: a unção, coloque lá para nós, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e apregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele me ungiu para viver o amor. O que mais? Eu esqueci que eu não... E esse amor tão grande... Quem sabe a música do pastor Ian aí? Eu não sei porque o Spotify demora para passar aquilo lá. Vem cá, se eu comprar aquele premium, você ganha dinheiro também? Então acho que eu vou comprar para te ajudar. Amém. Ele me ungiu para viver o amor. É isso? Quem é ungido, irmãos? Eu e você. Diga, eu fui ungido por Deus
para manifestar na terra. Assim como Jesus foi ungido e manifestou para libertar os cativos, libertar os oprimidos, eu estou sendo escolhido para isso. Mas eu pensei que era só para aceitar Jesus. Eu pensei que era só para receber da salvação. Não, você faz parte daquele projeto eterno de Deus, salvar e resgatar a humanidade. Você faz parte disso. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: você é o sacerdote. Qual a função do sacerdote? Isaías 61, 1-4. Você veio para restaurar vidas, resgatar as almas do inferno e trazer para o reino da luz. Vamos ler o texto. O Espírito do Senhor, é esse texto que Jesus leu, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, o apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê por ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os que antes foram destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Essa geração em que você está precisa ser restaurada, a começar da sua vida, da restauração do seu propósito, da restauração do seu chamado de sacerdote. Você vai fazer diferença nessa geração. Erga a sua mão e comece a declarar: eu farei diferença. Eu profetizo sobre a sua vida que onde você estiver, o reino de Deus vai se manifestar. Aplauda o Senhor Jesus. Quem eu devo ministrar? Para quem eu devo falar? Parece, pastor, que eu não tenho muita autoridade. Isso você vai aprender no domingo, na palavra que vai ser ministrada. Nós vamos falar mais acerca disso. Quem são as pessoas que são o alvo do amor de Deus? Quem são as pessoas à minha volta que eu devo ministrar e como devo ministrar? É a palavra que nós vamos ministrar domingo. Mas eu quero falar sobre a restauração do sacerdócio. O que foi perdido? Porque se nós vamos restaurar algo, como nós restauramos as paredes da igreja, restauramos o prédio do lado de fora, restauramos algumas coisas aqui dentro, o que precisa ser restaurado no sacerdócio? O que foi perdido? A unção? Diga não. O propósito? Diga não. A intimidade? Talvez. O chamado? Talvez. Mas uma coisa é certa: o Espírito do Senhor está dentro de você. Tudo que você precisa para ser um sacerdote está dentro de você. Mas às vezes está escondido. Às vezes está neutralizado. Às vezes está amortecido dentro de você. Você sabe no seu coração que você tem potencial para fazer grandes coisas. Amém? Você sabe no seu coração que qualquer um pode vir aqui à frente e ministrar louvor, ministrar a palavra, ser um instrumento na mão de Deus. Amém? Você sabe disso. Mas o que falta para isso acontecer? Você precisa restaurar isso hoje na sua vida. Você é sim um ministro, uma ministra do Senhor. Como restaurar isso? É sobre o que nós vamos falar hoje. Sermos incluídos na justiça de Cristo, para sermos então restaurados no nosso ministério. Amém? Primeira coisa, para nós restaurarmos o sacerdócio da igreja, porque nós estamos numa igreja e nós vamos ministrar para a igreja, mas a igreja são as pessoas, somos nós. Para você restaurar uma igreja, você restaura as pessoas, a começar de mim, a começar dos pastores, a começar dos líderes dessa igreja. Algo precisa ser restaurado. E o Senhor nos chamou aqui não para ouvirmos palavras e sairmos da mesma forma. O Senhor nos chamou nesta noite principalmente para sermos confrontados naquilo que estamos negligenciando como sacerdotes.
e começarmos a ativar isso dentro de nós. A igreja PIB Imperial é uma igreja que vive a palavra, que prega a palavra, mas vive. Não somente prega, mas vive o que prega. Nós queremos ser uma igreja assim. Amém? Para ser um sacerdote, o que eu preciso? Na época de Arão, quando Arão foi escolhido e todos os seus filhos, a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, eram os filhos de Arão, era uma família sacerdotal que era escolhida para exercer o ofício no templo, no prédio, receber os sacrifícios, todos aqueles rituais religiosos da lei. Eles eram os escolhidos para isso. Não bastava ser da família sacerdotal, era necessário critérios rigorosos que nós encontramos lá no livro de Levítico. Se você ler Levítico capítulo 21 e os demais, você vai ver critérios rigorosíssimos. Não poderia ser defeito, não poderia ter defeito no corpo, não poderia tocar em animal imundo, não poderia tocar em defunto, não poderia isso, não poderia aquilo, era separado. Naquela época era assim, mas pela graça de Deus, hoje, nós podemos dizer que somos sacerdotes eleitos e fomos qualificados por quem? Por Cristo Jesus, aleluia! Você não precisa mais cumprir os ritos da lei para se tornar santo, porque ninguém consegue. Mas você precisa estar incluído em Cristo. Colossenses 2:9, 2:14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a existia algo contra você. Você não é perfeito, você não é qualificado, você não pode, você não tem condições de fazer nada pelos outros, porque nem para você não consegue. Essa era a sentença do inimigo para você. Essa era a sentença das pessoas sobre você. Mas você tem que crer no que a palavra diz. A cédula foi cravada onde? Quantos cravaram a sua folha de pecados lá na cruz e queimou? Aleluia, ele foi queimado. Por que você quer trazer de volta? Por que você quer trazer para a mesa o que você fez de errado? Se você foi perdoado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, então motivos para paralisar, porque eu não estou em condições, você não tem mais. Não tem. Pastor, não estou em condições. Já ouviu essa frase? Vamos para a igreja? Não estou em condições. Eu tenho que parar de fumar primeiro. Vamos para a célula do discipulado? Não estou em condições. Vamos fazer escola de líderes? Não estou em condições. Meu pai, você cravou na cruz de Cristo. Não pode puxar de volta. A Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E lá está escrito, proibido pescar. Não pode buscar de volta. Há duas coisas que você precisa ter hoje para poder ser um sacerdote. Primeira coisa, falar com Deus. Comunicar com Deus. O sacerdote, ele falava com Deus. Ele ministrava a Deus diante do povo e ministrava ao povo a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que ter acesso a Deus. Falar com Deus. E para você ter acesso a Deus, nós cantamos, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Se Ele é santo, Ele não admite pecado. Nós seríamos fulminados, nós seríamos queimados quando estivéssemos na presença dEle, porque Ele é puro. Mas santo não é só isso, santo também é separado. Nós somos separados em Cristo Jesus. Então você se torna santo. Aí você pode acessar. Enquanto você não tiver essa posição, que na verdade é uma posição em Cristo, você recebe Jesus, você se inclui em Cristo e você pode chegar-se a Deus. Como filho, como filha, com autoridade. Isso na verdade é uma posição que Deus te colocou. Amém? Essa posição, você precisa assumir ela. É a posição
que Deus te colocou, de filho, de filha. Não fuja dessa posição. Você pode falar com Deus, você pode ter acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Não adianta você querer exercer o ministério do sacerdote se você não tiver realmente convicção dessa identidade. Se você não souber quem é você em Cristo, se você não souber dessa posição que você tem, dificilmente você vai conseguir passar 2, 3 dias como sacerdote. As células se tornam um fardo. E vir à igreja é um peso. Estudar a palavra se torna algo cansativo e demorado. Orar, então, meu Deus do céu, isso é coisa para o Mazinho e para a sua turma. Eu não. Porque você ainda está preso naquelas coisas que te trazem para baixo, fora da posição, nas suas fortalezas de mente, que te tiram da posição de que você já foi resgatado por alto preço. Nós fomos resgatados por esse preço e nós desprezamos isso. Tenha clareza do seu chamado, tenha clareza do seu ministério. Você veio aqui para isso, pois senão vai ser pesado, vai ser desanimador quando você não tem isso. Mas quando você tem, então Deus te diz, Isaías 42:1, eis aí meu servo, a quem eu sustenho. Quem sustenta? Deus, o meu escolhido, a quem a minha alma se agrada. Aleluia! Quando você está plenamente convicto de quem você é, então se torna algo fácil, natural. Você naturalmente produz as coisas de príncipe e de princesa, de filho e de filha, de sacerdote na terra. Pastor, mas só que não tem glamour nisso. Ser servo, não há glamour nisso. Não há nada assim, holofote. Holofote só tem para o pastor, né? Lá na célula é um sofrimento. Tem que pegar aquela criançada da célula, sair de casa em casa. Não tem glamour, parece que ninguém está vendo. Eu fazer aquele trabalho da feira. Eu estou trabalhando na feira, estou trabalhando nos mutirão, parece que ninguém vê. Não há glamour nisso, porque obediência não está na moda. Servir a Deus não está na moda. O bonito é aparecer. O bonito é mostrar. Mesmo que não tenha. Mas você é geração diferente. Você foi chamado para viver de joelhos de manhã e ministrar durante o dia e a noite e viver na presença dele. Isso faz diferença na sua vida. Porque você não foi transformado pela graça. Então ser servo se torna algo penoso. Mas quando você se entrega a Cristo, quando você se torna transformado pela graça, o seu coração fica em paz. Eu fico em paz porque eu estou fazendo o que o Pai quer. Eu fico realizado porque eu estou fazendo o que Deus quer. Ninguém precisa estar vendo, o meu Pai está vendo. Há uma preocupação às vezes da gente, puxa vida, tem que mostrar que eu estou fazendo, eu tenho que fazer minha propaganda. Não precisa. Aleluia, se você mostrar não tem problema. Amém? Foto da célula, foto do discipulado, é maravilhoso, isso me inspira os pastores, né? Inspira o líder, o discipulador, isso conta nos relatórios, isso faz parte do processo, mas você sabe que no final o Pai está vendo. A recompensa vem dele, aleluia. Mas por que eu preciso ser um sacerdote e passar por tudo isso? Eu já sou salvo. Eu já tenho Jesus. Eu estou alegre demais porque a salvação veio pela graça. Amém. Mas só que Jesus, ele se sacrificou por nós. O nosso irmão mais velho, Jesus, a qual você copia, ele fez isso. Ele se deu em resgate de nossas vidas. E nós, como os cristãos, nos parecemos com Cristo. Diga, eu me pareço com Cristo. E eu escolho sacrificar. Eu escolho ser servo. Porque eu estou sendo transformado por essa salvação. Eu estou sendo
levado à obediência, eu estou sendo levado a tomar posse da posição que eu tenho em Deus. A posição de sacerdote, a posição de ministro. Você se parece com Cristo? Você deveria. Nós deveríamos nos parecer com o nosso Jesus. Se você se parece com Ele, você vai fazer o que Ele fez. E outras duas características não podem separar você do sacerdote. Essas duas características permanecem no Velho Testamento, pastor Ian, e no Novo. A primeira coisa, necessidade de separação, diga separação. E a segunda, liberação de perdão, diga liberação de perdão. O sacerdote, ele era separado, ele era exclusivo para aquele trabalho. Ele não tinha possessão de terras, ele não tinha coisas que ele podia fazer na hora que ele queria, não. Ele era consagrado, ele era separado. Santo quer dizer isso. Por outro lado, também era alguém que liberava o perdão. Quando a pessoa trazia o animal e era sacrificado, o que acontecia? Ele liberava o perdão. Então, esse ministério precisa ser restaurado na sua vida. Você precisa entender sobre consagração, separação, e você precisa entender sobre liberação de perdão para você exercer um ministério frutífero aqui. Separação começa com Jesus. Você foi salvo por Cristo e aí começou a sua santidade. Você se tornou santo. E também é um processo, termina com a sua manifestação do reino aqui na terra. Manifestação como filho. Começa com Jesus e termina com a sua manifestação. Separação é isso. Você foi separado para um propósito, para aquilo que Deus te chamou. Você perdeu essa vontade de manifestar a diferença. Você perdeu esse sentido. Pastor, tanto faz. Parece que não faz diferença. Você que pensa. Porque quando você perder isso, essa vontade de fazer diferença, essa vontade de ganhar almas para Cristo, essa vontade de libertar os cativos, então o que você se torna? Um sal insípido. Você se torna uma luz debaixo do alqueire. Você se torna a graça de Deus vã na sua vida. Você foi salvo, foi redimido, foi resgatado, o sangue de Jesus e tudo mais, mas você não quer assumir a sua posição. Você não quer manifestar reino. Você quer ficar do jeito que está. Então se torna sal em si. Não faz diferença. Não é luz que clareia. Aleluia. Nós temos que nos tornar aquilo que nós somos, assumir nossa posição. Pastor, eu estou consagrando. Estou consagrando. Tá, tem dia que eu fico lá, né, vendo os vídeos de WhatsApp. Várias horas. Perde horas vendo vídeo de WhatsApp de política. Do Lula, falando Lula livre, Bolsonaro estão queimando a Amazônia, né? O que isso vai te edificar? Perder horas com jogos online. Estou me consagrando, pastor, sou consagrado. Sou um sacerdote. Assistindo, perdendo tempo na reunião de condomínio. Eu fui uma vez, nunca mais fui, porque não adianta, é uma brigaiada, ninguém resolve nada. Quem mora em condomínio sabe o que eu estou falando. Gastar sua energia com coisas infrutíferas, como, por exemplo, discussões. Os casais brigam, passam horas brigando, perde energias, cansa a mente, ofende um ao outro e no final não resolve nada. Ore para Deus, coloque diante de Deus aquilo que você precisa mudar, pois somente o Espírito Santo pode mudar pessoas. Não perca seu tempo com coisas que não geram frutos. Você foi separado, você foi consagrado, você foi chamado para algo diferente, superior. Eu fui chamado para isso. Pastor, como é que você aguenta, hein? Como é que sua mulher te aguenta desse jeito? Você é chato. Porque ela também reconheceu a graça de Deus.
ela também entendeu a graça de Deus. E ela conhece a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Romanos 12, 1 e 2. Coloque para nós, irmão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, diga transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Só tem uma coisa que impede você de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Existe um provérbio judaico que diz assim: faça a vontade dele a sua própria vontade, que ele fará a sua vontade como se fosse a dele. Entendeu? Ou é muito sua vontade? Faça a vontade do Pai, faça a vontade dele como sua vontade, que ele vai fazer a sua vontade como se fosse a dele. Hoje está quente, hoje é dia de tomar um açaí, sorvete. Quem pensou a mesma coisa que eu? Porque nós estamos sintonizados, nós estamos pensando a mesma coisa. Se você pensar o que Deus pensa e fazer o que Ele quer, Ele vai começar a trazer sobre você aquilo que você precisa. Não a minha vontade, mas a dele. Isso é sacerdócio, é a vontade de Deus na terra. Então, essa separação é necessária. Separação, consagração. Pastor, não posso mais ir na festa da família, porque lá tem muita cerveja, tem muita bebedeira. Pode fazer diferença lá. Salgar a terra lá. Ser bênção lá. Isso é separação, não misturar no sentido de participar daquilo, mas salgar, fazer diferença. E a segunda coisa que nós falamos que é necessário, liberação do perdão. Todos nós temos algo dentro de nós. Nós queremos apagar o passado e nós queremos prever o futuro, controlar o futuro, não é isso? Tem muitas coisas do seu passado que você queria apagar. Tem muitas coisas do passado que você, se fosse hoje, você faria, não faria assim. Puxa vida, quanta burrada eu fiz, quanta cabeçada eu dei. Eu queria apagar o meu passado, mas você tem esse poder, porque Deus, Ele perdoou os seus pecados, Ele apagou, jogou no mar do esquecimento, e Ele não se lembra mais. E sabe que essa capacidade está dentro de você? Você também pode perdoar, e você pode apagar o passado, escrever um novo passado para alguém, e até para você mesmo. O perdão é isso, é o potencial de Deus dentro de você, de mudar o passado. Esquecer aquele fato que te prejudica. Deus tem esse poder, não tem? Você recebeu o perdão de Deus? Você tem esse poder dentro de você. Você pode liberar perdão sobre alguém e essa pessoa ser liberada espiritualmente e você também ficar liberado. É fácil falar, pastor, mas perdoar é difícil. Como é complicado perdoar. Você deveria se parecer mais com Cristo. Você deveria ter mais a natureza de Deus dentro de você. A unção do Espírito Santo, ela muda o nosso coração para termos vontade de perdoar. Temos decisão de perdoar, de liberar perdão. E não trazer de volta o passado toda vez que tem um problema. A nossa alma vai ser curada. Nós seremos restaurados quando nós aprendermos a nos separar para Deus e a perdoar as pessoas. Nós ficamos matando e martelando isso, o nosso passado. Como eu era, como eu fui, o que eu fiz. E nosso futuro nós queremos controlar. Mas sabe de uma coisa? Deus controla o futuro também. As suas promessas nunca falham.
Deus cumpre o que promete ou não cumpre? Sim. Você também pode prometer e cumprir. Você pode fazer promessas e cumprir elas. Aquela promessa que você fez no altar no seu casamento. Aquela promessa que você prometeu para o seu filho. Aquela promessa de ser fiel até o fim a Jesus Cristo, você pode cumprir ela. E quando você cumprir, você vai se parecer com Deus. Você vai manifestar a natureza de Deus. Como é bom, você tem o poder dentro de você de mudar o passado, escrever uma nova história do passado, uma história boa. Pastor, mas tem problema. A gente, assim, quando perdoa, a gente não esquece. É como uma ferida. Você cortou aquilo lá, machucou, sangrou, inflamou, você espremeu, saiu o pus, colocou metiolate, que não dói agora, né, pastor filho? Não dói, tá fácil. E costurou na linha mesmo em casa e sarou, ficou a cicatriz. Não dói mais. Você lembra dele? Lembra, porque toda cicatriz você lembra. Eu levei um tombo de bicicleta uma vez, levando água para os homens do mutirão. Estou no mutirão desde 86, pastor, apóstolo. Bicicleta, estava carregando a água pesada, começou a pender, escorregou, meu joelho ralou, saiu uma sangueira que eu falei, vou morrer agora, porque é tanto sangue. Mas era uma afundadinha assim no joelho. Aquilo ficou mês doendo, para cicatrizar, né, Reves? Você que tomou de moto, dói. Mas depois sarou e ficou a cicatriz. Hoje eu lembro, mas não dói. As coisas que os outros fizeram contra você, você tem que fazer essa atitude. Doeu, foi ruim, me machucou, mas hoje eu estou curado. Eu estou livre dessa maldição. Pela graça de Deus, nós tornamos parecidos com Deus quando nós perdoamos as pessoas e alteramos nosso passado. Também participamos do futuro, quando nós prometemos algo e cumprimos. Como é bom andar com pessoas confiáveis, pessoas que falam que vão fazer e fazem. Amém? Quem quer andar com aquele sujeito, aquela irmã que, dependendo do dia, já some? Eu não. Eu quero andar com gente que fala e cumpre. Você é um cristão, você é um filho de Deus, você fala e cumpre, aleluia. E isso manifesta Deus na terra. Todos os nossos problemas na alma vão estar resolvidos. Todos os seus medos, eu não sou mais escravo do medo, por quê? Porque eu entreguei na cruz de Cristo. Você pode assumir a sua identidade. Amém? No final nós vamos ter um momento para fazer isso. Escolher ser consagrado e liberar perdão. Vai preparando que o que Deus vai fazer hoje é tremendo na sua vida, aleluia. Agora eu quero falar sobre o sacerdócio real, que é aquele de todos os crentes. Existe sim um sacerdócio de Cristo na terra. Não é mais sacrifício de animais, mas agora é sacrifício de nós mesmos. Você é o altar, você é o sacrifício. A partir do momento que aquele véu do templo foi rasgado de alto a baixo, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele abriu um novo e vivo caminho para você se achegar a Deus, para você ter acesso a Ele, para você ministrar no templo, que somos nós mesmos também. Tudo somos nós agora. Você é o prédio, você é o templo, você é o sacerdote, você é o sacrifício e você é a oferta. Porque Deus está dentro de você. E você manifesta essa natureza. É o Romanos 12, 1 e 2 que nós lemos. Quando você fizer uma obra na igreja, você tem que saber que é pela vontade de Deus. É pelo nome de Jesus. É porque Cristo fez aquilo na cruz e rasgou o véu que você está aqui. Não é porque você quer. Pela sua vontade, você não vai fazer nada pelos outros. Você vai pensar só em si mesmo o tempo todo. Mas como nós temos a natureza de Cristo, como meu coração está alinhado com o coração do Pai, e eu sei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu quero fazer.
Porque, lembra, a minha vontade é e a dele funciona porque eu estou com ele. É assim. Você precisa entender isso. Pastor, mas que hora que eu divirto, hein? Nessa história aí. Só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Só servir. Você se diverte quando está fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem jeito. Você foi criado para isso, está dentro de você fazer coisas boas, manifestar a natureza do Pai na terra. Você foi criado para abençoar e não amaldiçoar. Você escolheu Jesus, não foi? Por que você escolheu se você não queria ser? Não entendi agora. Por que você escolheu a Cristo se você não queria se parecer com Ele? Você é servo, você é serva. Eu também sou. Servo de quem? Do nosso sumo sacerdote. Eu não preciso mais confessar pecado para o pastor, para o meu líder, a não ser que eu tenha algum problema na alma. Mas eu não perdoo mais pecados, quem perdoa é Ele. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está acima de todos nós. Você escolheu se parecer com Ele. Agora, é interessante como nós temos posturas diferentes com relação à igreja. Aí entra aquele preconceito que eu te falei no início, com relação ao que é ser igreja e ao que é ser sacerdote. Quando você entra num carro, o seu comportamento muda. Quando você está dentro do carro, incluído no carro, o homem que é mais largado, ele começa a focar o quê? Na direção. Começa a olhar o trânsito. Começa a agir com direção defensiva. E eu não dirijo sozinho, eu tenho mais 3 copilotos. Meu carro é carro de autoescola. Minha mulher vai o tempo todo, olha o quebra-mola. Você não está enxergando, olha o carro. Freia. E grito. E as meninas falam, pai, não passe em cima do cachorro. Olha o cachorro. Esse dia eu atropelei um jacaré, porque eu moro quase perto do Pantanal. Ali na Baixada tinha um jacarezinho passando na rua. Na chuva, não na seca, né, claro. E eu passei em cima do jacaré, eu não sei se ele morreu ou não morreu. E eu cheguei em casa e falei, olha, passei em cima do jacaré. Ah, pai, por que você fez isso? Quase choraram. Quando eu dirijo o carro, eu tenho um comportamento diferente. Cuidado, atenção, embora eu não faça isso sozinho. Não sei se com você é assim, pastor Júnior. É desse jeito, apóstolo, também? Para, Valmar! Devagar! Na casa, você tem um comportamento diferente. Quando chegar em casa, você vai descansar. Você vai tirar o sapato, você vai tirar a meia, vai pôr uma roupa mais confortável. Você se sente em paz em casa. Não é verdade? Mas será que você pode fazer tudo lá também? Hein? Pode jogar sapato esparramado, deixar a roupa espalhada? Você pode? Não, porque a casa não é só sua. A casa é de todos. Então você tem que aprender a respeitar. Você tem um comportamento na casa. E muitos vêm para a igreja e querem trazer o comportamento da casa para a igreja. Quando você passa num concurso público, você tem um comportamento diferente. Agora cheguei, agora eu tenho que parecer com aquele lá. Aquele lá usa terno, eu também vou usar. Né? Aquele lá faz isso, eu também vou fazer. E você assume aquela postura. Quando eu passei na faculdade, meu primeiro professor de introdução à engenharia, ele falava assim, você vai ser chefe, você vai mandar em muitos funcionários, você vai ter muita responsabilidade, você vai ganhar dinheiro. Até hoje eu estou procurando isso. Mas eu assumi aquilo. Parece que você assume aquela posição. Eu passei no concurso da faculdade ou de alguma coisa e você muda o comportamento porque você está naquela realidade. Mas quando as pessoas vêm para a igreja, muitos não querem mudar. Por que será? Era para você assumir a nova posição, sua nova identidade, sua nova postura de príncipe e princesa. Era para você assumir uma nova característica, um comportamento diferente. Mas tem pessoas que lutam para manter aquilo que ele vivia lá fora. Por que nós fazemos isso na igreja? Porque não fomos
transformados pela graça. Quando o amor de Deus vem, irmãos, é irresistível. Quando a graça de Deus te alcança, você não consegue ficar do mesmo jeito. Quando você vê alguém sacrificando tanto por você, você quer fazer o que ele quer. Amém? Você quer manifestar a eclésia, você quer manifestar a natureza do rei. Será que eu não posso ter uma atitude quando o meu líder faz um apelo para eu crescer na escola de líderes? Não, é demais. Não posso, não tenho tempo. Vamos crescer, vamos avançar, vamos fazer. Deus vai te usar, você não precisa se preocupar, o Espírito Santo está dentro de você. Quantas vezes você falou isso, pastor? Milhares. Mas a pessoa não sai do lugar. Ele não quer manifestar o que ele é na verdade. Sempre vazio, sempre buscando preservar a si mesmo. Isso nos leva longe demais de nos parecermos com Cristo. Você não deveria ter vindo aqui. Você não deveria ter que querer parecer com Cristo se você não é parecido. Você vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo e você vai começar a refletir a glória dele aonde você está. Não é falar bonito, é viver o que fala. É viver a palavra onde você está. Por outro lado, tem aqueles que também vêm para a igreja e não querem assumir a identidade de filhos dentro da igreja para aprender e crescer. Ele quer trazer a forma dele de ser igreja para dentro da igreja. Como, por exemplo, Nadab e Abiú, dos filhos de Arão. Trouxeram fogo estranho para o altar. Fogo que não era para ser usado naquele momento. Trouxeram fogo de fora. É como a irmã que quer servir na cela, mas somente quando não é semana de prova. Se for semana de prova, aí some. Se tiver algum problema, por quê? 1 hora prejudica tanto. Se eu perder 1 hora na célula, olha só, a minha vida vai acabar. Estou tão cansada, pastora Raquel. Vou entregar minha célula. Por quê? Essa célula me mata. É 1h30 por semana que eu tenho que dar. Eu não aguento mais. E os outros tempos que você passa perdendo tempo com coisa infrutífera não conta. Conta 1 hora para Deus. Isso é pesado. Isso é penoso, porque não entendeu a graça. Ou o sacerdote da casa, o pai que quer corrigir tudo na grosseria, né? Quer ser bruto, quer ser violento. Agora acabou. Agora vai ser assim. E grita, e berra, espanca os filhos. Isso não é sacerdócio. Ou irmão que quer montar um discipulado só de mulheres casadas que estão com problema no casamento. O nome dele é Ricardo. Não tem nada a ver com o Ricardo Pochipó, esquece. Ou o pé de pano. Vai dar certo esse ministério? Aí o pastor fala, não pode. É homem com homem, aconselha homem. Mulher aconselha mulher nessa igreja. Nessa igreja não tem oportunidade. Não, aqui não dá, eu estou querendo trabalhar e Deus não deixa. O pastor não deixa. Ele me limita. Ele me corta. Onde está a graça nessa igreja? Irmãos, siga os seus pastores, princípios da palavra e os conselhos dele. Ele sabe aquilo que vai produzir frutos. Ele já produziu, ele já mostrou isso. Submeta a sua liderança. Pastor, toda essa palavra está me parecendo mais performance e legalismo. Orientação à performance. Você tem que fazer, você tem que trabalhar, você tem que... Não é isso, irmãos. Quem tem a natureza de Cristo, ele manifesta. Ele produz coisas boas, naturalmente, sem obrigar. Você não vai liderar uma célula porque você é obrigado. Você não vai fazer as coisas na sua casa porque você é obrigado, porque você é obrigada, mas porque o amor de Cristo nos... Aleluia. O Espírito Santo transforma você. Você crê nisso? Fique de pé nessa hora. Nós vamos orar. Aquele pai, sacerdote, ele vai assumir a sua posição agora.
Ele não vai só corrigir os filhos, se preocupar com a educação dos filhos, usar a vara às vezes que é necessário, mas depois ele vai abraçar, ele vai beijar e vai dizer que ama. Esse é o sacerdote que Deus quer na terra, da família, a começar da sua casa para manifestar na igreja. A mãe que é uma sacerdotisa, ela não vai só fazer a comida, ela vai fazer a comida, ela vai colocar na mesa e ela vai beijar. Vai beijar o filho, vai beijar o esposo e dizer que ama. O líder que é sacerdote, ele não vai somente pegar aquele papelzinho da célula e vai levar para a célula e vai ler aquele papelzinho, ele vai orar, ele vai se consagrar, ele vai se preocupar com as vidas que estão naquela célula, naquele ambiente, naquele grupo pequeno. Esse é o sacerdote, ele vai além. O sacerdote da lei foi imperfeito, mas você é perfeito porque você está em Cristo e você pode ir além. Isso Deus está restaurando dentro de você. Pastor, mas ainda não me convenceu. Por que eu tenho que ser um sacerdote? Que realmente não tem glamour, é trabalho. Realmente eu tenho que me sacrificar. Eu sou filho, tenho identidade, blá 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 blá, eu sei de tudo isso e eu quero continuar assim. Mas por quê? Eu vou ser um sacerdote, um servo, uma serva. Deixa eu te falar, porque esse era o sonho de Deus para você. O sonho de Deus, eu vos escolhi para ser geração eleita, nação real. Aleluia. Você quer frustrar os planos de Deus? Quem está pensando em frustrar Deus aí? Deus se frustra. Ele não chega a chorar, né? Porque ele não tem problema de autoestima. Você viu esses dias a palavra, quando Deus cruza os braços. E Deus também se frustra. Deus se frustrou com Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho. Deus se frustrou com Caim, que ofereceu uma oferta fruto do seu esforço. Deus se frustrou com Saul, que exerceu um sacerdócio fora de hora. Deus se frustrou com Geazi, que escolheu as heranças, as coisas desse mundo. Deus se frustrou com Judas, pois ele vendeu Jesus. E você quer frustrar Deus? Ah, pastor, acho que não tem muito a ver não, viu? Mas muitos escolheram alegrar. Muitos apóstolos, discípulos, viveram e agradaram ao Pai. Eles escolheram viver o sacerdócio na terra. Essa é a noite que você tem que decidir sobre isso. Você vai responder o propósito para o qual você foi eleito, nação sacerdotal? Você vai responder a isso? Ou você vai ficar novamente negligente? Há alguma coisa que precisa ser restaurada no seu sacerdócio. Talvez é a sua consagração. Você não tem se consagrado o suficiente, não tem se dedicado o suficiente para aquilo que Deus tem colocado na sua frente. Pastor, eu não sei muito bem às vezes o que eu devo fazer, o que eu não devo. O que Deus colocar na sua frente, que é de Deus, faça. Vá para a escola de líderes, comece a liderar na célula, comece a discipular, comece a evangelizar com seu testemunho. Vamos abrir casa de paz, você vai estar lá. Vamos evangelizar nas escolas, você vai estar lá. Vamos fazer encontros com Deus na chácara, você vai estar lá. Mas precisa restaurar isso na sua vida. A igreja que nós estamos radicalmente envolvidos em trazer o reino de Deus para a terra. Eu quero que você saiba que essa igreja, a Bíblia Imperial, ela está envolvida com isso. Isso envolve o poder do Espírito Santo. Isso envolve fogo, dependência de Deus. E o fogo vai pegar essa igreja. E se você estiver aqui no meio, ou você anda com a onda do fogo do Espírito, ou você vai ser torrado, porque ninguém consegue ficar. Várias pessoas já saíram.
porque não consegue avançar, ele quer paralisar, ele quer a vontade dele, ele quer ficar no lugar que ele está, ele não quer crescer, ele não quer maturidade no casamento, ele quer um casamento destruído, ele quer uma vida infrutífera, ele quer viver paralisado, ele quer ser cuidado e não cuidar de outros, não vai conseguir ficar, porque essa igreja é uma igreja de sacerdotes. Nós vamos orar agora e vamos cantar um cântico, o pastor Ian vai cantar.